Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. O vídeo de hoje é polêmico, hein? Embora seja um assunto que ninguém gostaria de ver ou saber, ainda é bastante recorrente no país. Por quê? Porque os tolos, eles aprendem com os próprios erros. Os espertos e inteligentes aprendem com os erros dos outros. Bom, o YouTube, de alguma forma, recomendou esse vídeo para mim e eu achei que ele muito interessante, porque tem uns aspectos que geralmente as pessoas não falam, ou não lembram, ou fingem não ver. Exclusivo, depois de ter o passaporte e a carteira de habilitação apreendidos e ser impedido de deixar o país, o médico das estrelas quebra o silêncio. O médico dos famosos. O médico das estrelas. Em seu momento mais crucial. Quem é ele? Seu nome completo? Herbert Gauss Jr. Sua idade? Vou completar 71 anos. Quem é o Dr. Herbert para a senhora? Um monstro, meu maior pesadelo durante 25 anos. Ele acabou comigo, me mutilou e ele simplesmente deita a cabeça no travesseiro e dorme. Para que fique claro, será que em algum momento o senhor não privilegiou a quantidade e lucro em detrimento da qualidade? Não. Não, não e não. E por que responde a acusações tão graves? Você passa a mão, tem um monte de ponto, tanto nos braços quanto na mama. Ele roubou minha juventude, a minha autoestima. Eu tinha apenas 17 anos quando eu procurei. Era só reduzir minha mama, porque eu tinha uma mama grande. E ele acabou com tudo isso. O que o senhor diria para as pacientes que dizem que o senhor as mutilou? Mutilação é um termo muito pesado para uma cirurgia que não deu certo. Porque já foi até mesmo condenado. Qual é a culpa do Dr. Herbert? Fevereiro de 2024. O Tribunal de Justiça de São Paulo ordena a apreensão do passaporte do médico e proíbe de deixar o país. Sua carteira de motorista também é bloqueada. Os desembargadores determinam que a ordem de restrição seja incluída no sistema de tráfego internacional da Polícia Federal. É o sistema que regula a entrada e saída de pessoas pelos postos de fronteira. O senhor chegou a pensar em fugir, doutor? Fugir? Por que o seu passaporte e a sua carteira de motorista estão bloqueados? Isso é um inciso do Código, do Código de Leis que permite que o juiz, numa situação de não pagamento de uma dívida transitada em julgada, possa pedir o passaporte. O local é seu reduto, onde atende seus pacientes. Ele se mostra ansioso, tenso. Porque eu vejo lágrimas nos seus olhos, porque o senhor está lacrimejando. É uma oportunidade que eu tenho de esclarecer muitas coisas que eu não tive. O Dr. Herbert Gauss Jr. faz questão de mostrar seu consultório. Aqui o senhor costuma atender a quantos pacientes por dia? Eu atendo pelo menos umas 12 a 15 por dia. De 10 a 15 são pessoas que chegam aqui e entregam a vida delas para o senhor. É um momento definidor. Que entregam o sonho delas muitas vezes. Ele acabou com o meu sonho. Ele roubou minha juventude. Meu nome é Cristina D'Angelo, tenho 42 anos, empresária. A senhora é grande pedra no sapato do médico Herbert Gauss Jr.? Com certeza. O meu caso foi considerado mutilação. 1998. Cristina tem 17 anos. O Dr. Herbert é referência em cirurgia plástica. Pelo menos era o que se falava. Ele é escolhido por ela para realizar a redução das mamas. Olha só, em 98, ela tinha 17 anos e fez a cirurgia de redução de mama. Ou seja, os pais pagaram. Aqui eu vou abrir um parênteses. Em 2004, eu trabalhei com uma mulher e ela já estava lá, naquela época ela estava por volta dos... Ela já tinha uns 40 e pouquinho. E foi a primeira vez que uma mulher falou, eu coloquei prótese de silicone.
E naquela época, em 2004, ela falou que gastou mais de 20 mil reais. Ou seja, o salário mínimo daquela época, né, seria uma cirurgia que custou 100 salários mínimos. Ok? Ou seja, naquela época, com esses 20 e poucos mil reais, você comprava um carro. Ou seja, ela colocou um carro zero nos peitos. Agora, voltando aqui para o vídeo. Nos anos 90, ninguém falava de redução de mama. Não se falava nisso. Por quê? A menina nasceu é magrinha e tem um peitão. A pessoa convivia com isso. Ou, por exemplo, a menina nasceu com bundão, mas tem peitinho. Ela convivia com isso. As pessoas não se incomodavam. Ok? Elas aprendiam a lidar e vida que segue. E outra coisa, por que as pessoas não falavam? Porque, por exemplo, eu acredito que nessa época, esse tipo de cirurgia era uma cirurgia muito restrita, para um público muito restrito. Veja bem, em 2004, a mulher colocou silicone e num valor de 100 salários mínimos. Com certeza, essa cirurgia de redução de mama, nos anos 90, também custou aproximadamente no valor de 100 salários mínimos. O que eu quero dizer é que essa menina, ela era de uma família que tinha boas condições financeiras, ou seja, ela tinha acesso a bons profissionais, tá? Por que ela quis escolher esse médico? Porque ele tinha a fama de ser médico dos famosos? Poxa, se eu sou um pai, a minha filha fala, pai, eu quero reduzir a mama, não sei o quê. A primeira coisa que eu vou fazer, eu sendo uma pessoa que tem dinheiro, isso quer dizer que eu sou uma pessoa que tem instrução, sabe das coisas, entende muitas coisas, eu vou procurar saber quem é um médico. Não estou aqui fazendo juízo de valor que a menina errou ou que o médico está certo, tá? Só estou levantando um ponto, que às vezes, muitas vezes as pessoas escolhem as pessoas pelos motivos errados. Não estou dizendo também que é esse caso aqui, mas hoje em dia as pessoas falam, eu vou fazer um procedimento, eu vou fazer com aquele profissional. Olha o tanto de seguidor que essa pessoa tem nas redes sociais. Se você faz isso, você pode estar colocando sua vida em extremo risco, tá? Não estou dizendo que o profissional que tem muito seguidor seja ruim, mas ele ter muito seguidor não quer dizer que ele seja bom, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou da área da saúde. O profissional que é muito bom, ele tem a agenda cheia. O que isso quer dizer? Que ele passa o dia trabalhando. Ele não tem tempo de ficar fazendo gracinha nas redes sociais, tá bom? Isso é só um alerta. Se você um dia for fazer algum procedimento, procure indicação de quem fez. Vá no conselho regional daquele tipo de profissional e veja, essa pessoa tem a habilitação para fazer isso? Ou não tem? Ela responde a algum PAD? PAD é um processo administrativo disciplinar que os conselhos infringem sobre o profissional, quando ele faz algum erro, tá? É isso. Um sonho antigo. Esse título médico dos famosos foi muito convincente. Muito. Teve impacto. Impacto, credibilidade. Quando é que a senhora percebeu que havia algo errado? Depois de umas 2 semanas, eu percebi que a minha mama direita estava maior que a esquerda. E depois? Aí depois foi passando os meses e aí a minha mama começou a cair. A cicatriz torta. Essa mama direita continuou maior e eu não tinha sensibilidade. Tá vendo? Olha só. Ela escolheu o médico porque, o povo falava muito dele na época, eu fui lá. Cara, não façam isso. Galera, não faça isso. Sempre peça indicação, tá? É a melhor forma. E pedir indicação e perguntar, você já fez algum trabalho com essa pessoa? De qualquer área, tá, gente? Aqui o vídeo é sobre saúde, mas isso serve para
qualquer coisa, mecânico, cabeleireiro, sei lá, pedreiro, tudo, você peça indicação. É a melhor coisa para você evitar dor de cabeça. Estou dizendo que você não terá dor de cabeça? Não, mas a chance diminui muito, né? Quando você tem uma indicação, e a pessoa fala, ó, a pessoa trabalha assim, assim, assado, gostei disso, não, gostei daquilo, e aí você decide se você vai utilizar o serviço do determinado profissional. É uma outra coisa. Cirurgia para colocar prótese, para redução de mamas, são cirurgias que a gente chama de invasiva. Contudo, no nosso organismo, para você tirar, é muito mais difícil do que você colocar, tá? Então, por exemplo, estamos lá nos anos 90. Uma cirurgia dessa de redução de mama é muito mais complexa do que uma de colocar uma prótese, tá? Se propõe até mesmo a assistir à tempestade de acusações que clientes fazem contra ele. Um monstro, meu maior pesadelo durante 25 anos. Doutor, o senhor viu a minha paciente o descrevendo como um monstro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma coisa que eu podia esperar de uma moça de 18 anos, ou não sei, me lembro exatamente quantos anos ela tinha, que tinha uma mama grande, que a cirurgia não evoluiu bem e que ela ficou com um grande problema estético e não me deu a oportunidade de reparar esse problema. Isso me faz muito mal. Isso me faz muito mal. O senhor tem a com sua consciência pesada em relação a ela? Não, porque eu falei O senhor para se você... arrepende do que o senhor fez com ela? Absolutamente. Eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu não fiz nada que não pudesse, não aconteceu nada que não pudesse ter sido acontecer numa cirurgia dessa. Ela falou que ela tinha uma mama grande e que ficaram assimétricas e com cicatrizes. Novamente, não estou aqui defendendo o médico ou tentando acusar as vítimas. Mas, por exemplo, procedimento estético algum tem resultado garantido. Se você vai num profissional de saúde, ele fazer um procedimento estético definitivo, tá? Definitivo é quando entra bisturi, tem sutura, tá? Tudo isso. Ele fala, vai ficar assim? E você perguntar, você garante 100%? Ele, sim. Cuidado. Cirurgia alguma de estética tem resultado garantido. Por quê? Porque cada organismo responde a um jeito, tá? Por exemplo, essa menina disse que a cicatriz ficou ruim, mas às vezes ela teria uma tendência maior a ter queloide, ou seja, a cicatriz ela fica mais feia. Eu estou colocando aqui uma hipótese, tá bom? Não sei o que houve, tá, na cirurgia. Estou levantando um ponto aqui. A cicatriz ficou feia. Bom, aí o médico não tem o que fazer, porque aí é do organismo. Tem gente que faz uma cirurgia e fica com uma cicatriz ridícula, e tem gente que faz a mesma cirurgia e fica com nada de cicatriz. Isso não é do médico, gente. Isso é do organismo. Ok? Eu fiquei depressiva, tive síndrome do pânico, fiquei 6 meses trancada em casa, fiz terapia. Com isso eu engordei 40 quilos, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Ou seja, foi uma sucessão de fatores que aconteceu depois dessa cirurgia mal sucedida. Foi condenado a pagar uma indenização de quase R$300 mil. Mas até hoje o pagamento não foi feito. E o senhor pretende pagá-la, doutor? Não é que eu pretenda pagá-la. A justiça determinou o pagamento de indenização. Eu devo, porque uma decisão judicial tem que ser cumprida. Essa sentença é de 13 anos. Se tivesse feito um acordo comigo para eu pagar em 5 anos, ou em 8 anos, ou em 10 anos, eu teria pago. Foram várias tentativas de executar a ação sobre o patrimônio do devedor, todas infrutíferas. O que chama atenção é o fato das contas bancárias do devedor estarem sem saldo, o que contrasta com sua condição de cirurgião plástico renomado, com pacientes famosos, que desfruta de elevado padrão de vida, pelo menos teoricamente. O senhor enriqueceu fazendo cirurgia plástica? Quando eu operava esses famosos, eu ganhei bastante dinheiro. Perdi esse dinheiro no começo dos anos, lá por 2010, perdi praticamente tudo em 2 negócios que eu me meti, ligados à estética, ligados a cosmético, perdi absolutamente tudo.
E hoje, há mais ou menos uns 10 anos, que eu vivo do meu trabalho resgatando algumas coisas que eu perdi. Até que ponto o senhor deve a essa paciente um pedido de desculpas? Não tem nenhuma vergonha de pedir desculpa. A gente pode pedir desculpa em várias situações. O senhor pediria desculpas a ela? No sentido de que eu fui o veículo da infelicidade dela e não me considero culpado, claro que eu pediria desculpa. Por que eu não pediria desculpa? Mas isso é um reconhecimento da sua culpa? Não me sinto culpado, me sinto responsável. E pela minha responsabilidade, eu até pediria desculpa. Eu pediria... Pô, eu não botei muita fé nesse médico não agora, hein? Eu peço. Inclusive, eu vou pedir agora. Não, lógico que eu pediria. Não sei, me soou assim bem falso, né? Parece que ele se compadeceu com a dor da sua paciente. Ele sabe que perguntas críticas serão feitas em poucos instantes e se prepara para esse momento. O senhor tem especialização em cirurgia plástica? Posso te contar uma historinha rápida? Por que o senhor já não responde objetivamente? O senhor tem ou não tem? Título de especialidade eu não tenho. Mas o senhor não deveria ter um título? Cabrini, eu Como é diria que a para gente você pode o acreditar seguinte... que o senhor tem isso? Que a sociedade estabelece mecanismos para se detectar se uma pessoa está ou não preparada para um determinado procedimento. No caso de cirurgia plástica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que o profissional tenha especialização. O senhor não tem. Agora eu vou falar uma coisa que pode chocar todo mundo. Eu até entendo o questionamento aí do repórter, mas, cara, é totalmente inválido, tá? Não faz o menor sentido, eu vou falar para vocês. Tanto o Conselho Federal de Medicina quanto de Odontologia não impedem, ou seja, não proíbem que os clínicos gerais façam qualquer procedimento, tá? O que eu estou querendo dizer? Você médico, dentista, acabou de se formar, você vai lá, monta sua clínica, você pode fazer qualquer procedimento que você quiser, ok? Os conselhos não proíbem, ok? Mas desaconselham. Aí você fala, nossa, que absurdo, né? Poxa, eles não... Por que não proíbem? São coniventes? Não, gente. Não é uma questão de conivência. É porque entende-se que se você faz um curso, esses cursos, por exemplo, odontologia ou medicina, subentende-se que o mínimo que você tenha é noção e bom senso de não colocar a saúde e a vida do paciente em risco só porque, eu quero fazer, mesmo que você não tenha habilitação. Então, assim, os conselhos, eles desaconselham você, não tendo habilitação, fazer os procedimentos, mas não proíbe por isso. Então, assim, eu entendo o repórter ali, mas, cara, é assim, é um questionamento totalmente inválido, digamos assim, perante o Conselho, tá? O Conselho Federal. Aí ele falou ali, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cara, sociedade, associação, isso é nada mais, nada menos do que um sindicatão. Então, explicando aqui, ele não está errado de fazer porque o Conselho Federal de Medicina não proíbe, desaconselha. Porém, se você for olhar pelo ponto de vista ético, moral, ok, ele está errado em fazer porque ele não tem habilitação. Mas se for pegar pelo Conselho Federal, ele não está errado, tá bom? É isso. E outra coisa, ele falou da Associação Brasileira. Nenhuma associação ou sociedade define as regras ou como o profissional vai trabalhar. Quem define isso é o Conselho, os Conselhos Federais, tá? E temos milhares de conselhos federais para todas as profissões. Eu me formei em 78 e terminei a minha especialização em 82. Nessa época, não era tão importante, isso estava começando. A Sociedade de Cirurgia Plástica, todas as sociedades de especialistas estavam começando. Isso quer dizer que a sua formação não era eficiente?
Absolutamente, a minha formação é excelente. Doutor, ao pesquisar a sua carreira, a gente detectou esse caso que provocou a sua condenação, só que existem casos atuais também. E existem pelo menos 300, né? 300 processos contra o senhor. O que isso indica? Isso indica que no universo de 80 mil cirurgias, isso não tem um significado tão pesado. Eu digo para você o seguinte, eu vou continuar enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver saúde. Eu acredito no que eu faço. Olha, aqui eu vou concordar com o médico. Realmente, o repórter jogar um número, nossa, cara, 300 dentro de 80 mil, não estou dizendo que isso é verdade, tá? Os números aí que os dois estão falando, mas eu tive um professor que falou, você só consegue errar, ou você só pode errar, se você faz o procedimento. Se você não faz o procedimento, você não vai errar. Não estou dizendo assim, que você vai fazer e vai sempre errar. O que eu quero dizer é, quanto mais procedimentos você faz, mais chances você tem de ter um erro, aqui ou ali. Então assim, ele fala 300, fala, nossa, é muita gente, mas, cara, dentro de 80 mil é um número muito pequeno. Lembrando que estamos falando de um procedimento estético, um procedimento que não tem como garantir 100%, não estou dizendo assim que a gente tem uma noção, ó, vai ficar, é provável que fique dessa forma, mas a gente não pode garantir um procedimento estético algum, ok? E outra coisa, qualquer que seja o procedimento, o organismo da pessoa também influi, tá bom? Também influencia o resultado, ou pelo menos o pós-operatório de cirurgias grandes como essa, tá? Por exemplo, eu tenho certeza que vocês já conhecem alguém que fez um procedimento e ficou ali uma semana sofrendo, tô com dor, não sei o que, enquanto outras pessoas fizeram o mesmo procedimento, falaram, não, 2, 3 dias ali, não estou sentindo mais nada, tá? Isso é do profissional? Não, gente, isso é do organismo. Cada organismo vai responder de um jeito. Embora a gente tenha um padrão ali, uma média de resposta do organismo, cada organismo ele pode atenuar ou acentuar algumas características. O Dr. Herbert continua sendo o médico dos famosos. Ele era assim apresentado a seus pacientes e mostra, tem orgulho disso. Quem que o senhor já operou? Hebe Camargo, Gugu, Leandro da dupla Leandro e Leonardo, de quem fui padrinho de casamento em 94, a Gretchen. Pena que eu não fiquei sabendo disso antes, porque eu seria uma das testemunhas a favor dele. Ele foi meu cirurgião plástico por mais de 20 anos. A primeira lipo da minha vida eu fiz com ele. Depois disso, nós fizemos cirurgia de mama, nós fizemos abdominoplastia, pelo menos eu fiz umas 3 com ele. Quando eu tinha uns 34 anos, ele falou assim pra mim, nós vamos fazer a cirurgia pra puxar o seu pescoço. Eu falei, mas já, doutor, ele falou assim, é uma cirurgia preventiva. Você nunca vai precisar mexer no seu pescoço. Eu nunca esqueci disso. Eu falei, será? Bom, hoje eu tô com 64. Praticamente 30 anos depois. E realmente eu nunca mais precisei mexer no meu pescoço. Mas agora, uma carreira está em discussão. Como a imagem está borrada, essa que acabou de falar foi a Gretchen, ok? Vocês viram o tanto de procedimento que ela fez. Aí eu fiquei aqui, 3 abdominoplastias. Jesus amado, de onde é que saiu esse tanto de pele? 3 esticadas na barriga. Cara, de onde é que sai tanta pele? Caraca. Gente, é impressionante, impressionante. Enfim. Bem, o vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, eu vou dividi-lo, tá? O outro caso também é bem interessante de se acompanhar. Até mais. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela sua paciência e audiência. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike. Deixa o seu comentário aí também. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Compartilhe com sua família, amigos, inimigos e, se possível, se inscreva no canal e ajude.
Obrigado.